Muricy Ramalho, primeiro é uma honra você participar dos Donos da Bola da Rádio Bandeirantes. A gente já estava esperando há um bom tempo. Obrigado de você poder estar com a gente. Um beijo para a esposa, para os filhos. A verdade é assim, Muricy. Eu, como gosto muito do São Paulo, sempre tive uma relação muito forte com o seu Juvenal e sempre tive uma relação muito forte com o Júlio Casares. Eu tenho um respeito assim enorme pelo São Paulo, por tudo que fez por mim. Você é ídolo do São Paulo. O São Paulo precisa voltar a ter as referências de que sempre teve. Com o seu Poi, com o seu Gino, com o Muricy, com o Pedro Rocha, com o Raí, com o Rogério Ceni, né? O São Paulo de Cilinho. O São Paulo precisa voltar a ter isso. E a sua escolha, ela foi fundamental para isso. E quando você escolheu o Hernan Crespo, vem embutido nisso também daquilo que você conhece do São Paulo, porque o São Paulo precisa se resgatar. Eu acho que o mundo precisa fazer isso, nós como seres humanos também, mas o São Paulo sempre foi o time mais democrático do país. Nenhum clube no país foi tão democrático como o São Paulo. E eu conheço a história do São Paulo. É por isso que você sabe que você tem que fazer isso, independentemente do jogo de 3 pontos, essas coisas todas. Como é que você enxerga isso? Grande Muricy, um beijo no seu coração. Bom, boa noite, Neto. É um prazer falar com você. Realmente, a gente já estava há algum tempo para se falar. Bom, é claro que quando eu aceitei, né, o convite do Casares, realmente porque eu sabia que era um problema que não seria fácil, né? O São Paulo, a gente tem que ser muito transparente, né? A gente encontrou o São Paulo realmente, no que diz respeito à parte financeira, muito ruim, né? E não vamos falar do passado das pessoas, mas do que nós encontramos. E claro que como você falou, o São Paulo não pode estar, né, um gigante desse há 8 anos, principalmente ser um título importante, né? Isso que isso não dá para aceitar, né? Então eu aceitei o desafio porque não é só, como você falou, os 3 pontos, porque aí já é mais um problema do time, né? A minha função realmente é estruturar todo o departamento, né, técnico, Cotia também, que nós estamos reformulando Cotia também, eu participar em Cotia, dar todo o respaldo ao treinador. Na escolha do treinador também eu fui importante, porque eu entrevistei 10 treinadores, que a gente não pode errar, né? A gente está com o momento do São Paulo, a gente não pode errar. Então, a gente, para contratar um treinador, conversou muito com eles. Claro que conversei com muitos treinadores muito bons, mas quando se falar em euros, aí era complicado, não dava. E chegamos no Crespo, porque o Crespo é o que nós pensamos do futebol, somente do São Paulo. É um futebol, claro, que com a posse de bola que o Diniz deixou, né, que é um legado do Diniz. Mas a gente também queria a última parte, um time bastante agressivo, que no Morumbi pressiona muito o adversário. Você jogou lá e você sabe. A torcida do São Paulo gosta desse tipo de jogo, né, de pressão no adversário. Então, nós escolhemos o Crespo por isso, né? Pela formação dele, que foi na Itália, pela comissão técnica dele, que é muito boa. E nós estamos, assim, contentes com o início do trabalho. O trabalho está sendo muito bem feito, né? Claro que nós vamos que dar um tempo ainda para depois a gente começar a cobrar resultado. Mas, por enquanto, o trabalho está sendo muito bem feito e eu estou feliz no que estou fazendo lá. Vamos lá, então. Esse é o Muricy junto com a gente na Rádio Bandeirantes. Paulo do Vale, que, diga-se de passagem, tem sangue azul. A pergunta para o nosso querido Muricy. Pô, muito legal, um prazer, uma honra conversar com o Muricy Ramalho, né? Essa figura. Dele, né? Não tem como tem uma pessoa que não ser fã do Muricy, de fato. É muito importante sempre. Só não pode fazer negócio com o Milton Cruz, né? Apostou no Banco Santos, quebrou. Comprou um jogador, o cara bateu o carro, cortou as pernas. Aí foi no avestruz, quebrou o avestruz também. Aí pra encerrar, ele quis ir no boi gordo. Quebraram também. Então, tudo que o Milton Cruz foi investir, você vai contrário, porque aí você vai ganhar dinheiro. É verdade. Não é não, Muricy? Na hora que você tiver um dinheiro, não passa perto do Milton, não. Sai porque longe. vai ter problema. Né? Ô Muricy, a minha pergunta vai com relação ao atual momento por qual passamos como sociedade e essa pandemia, porque no final de semana tivemos aí
a questão do Gabigol, e isso foi muito debatido, e claro que ele estava numa situação ali, né, num cassino clandestino e tudo mais, independente do que ele falou. E a sua pessoa também, né, Muricy, que hoje veio o vídeo, né, e você, o senhor é muito querido por todos, e esse vídeo acaba expondo você esse final de semana em Riviera, e numa situação em que, inclusive, você coloca que ainda não estava num lockdown, né, que começou a partir de segunda-feira, mas numa situação sem máscara, exposto por ser uma figura da bola, por ser, né, por chamar a atenção também, acho que isso pesa. Como que dá para enxergar e traçar esse paralelo do momento em que o futebol também é cobrado para ser um exemplo? A gente fala muito sobre os protocolos de segurança e, ao mesmo tempo, a gente vê questão de Gabigol numa situação muito mais extrema, e também com a sua situação, que você pode falar muito bem a respeito disso, porque aconteceu este final de semana. Como é que dá para enxergar e debater tudo isso, Muricy? Como que você viu tudo isso no fim das contas? E só para colocar, era para fechar na segunda-feira e anteciparam por sábado e não avisou ninguém, certo? Bom, primeiro, falar do Gabigol, claro que é uma coisa que bem diferente, né? Lugar fechado, um lugar realmente complicado demais, né? E para mim foi uma surpresa, porque o Gabigol não era esse tipo de pessoa que vai nas baladas, assim. Para mim foi surpresa, eu trabalhei com ele. No meu caso aqui é o seguinte, aconteceu que eu também sou muito assim, sou radical em relação ao protocolo, ou seja, eu estou aqui morando na praia quase um ano, agora que eu voltei para o CT, mas fico poucos dias lá, justamente por isso, né, para não ficar perto das pessoas. Quando falo com um auditório bem aberto, então eu tomo muito cuidado. Eu aqui, para você ter uma ideia, quando eu fiz aniversário, meus filhos invadiram aqui com uma surpresa, mas todos eles com papel dos testes na mão, porque aqui eu não recebo ninguém em casa, né? E o que aconteceu é o seguinte, eles abaixaram um decreto aqui, né, acho que em Bertioga, e que ia fechar a praia na segunda-feira. E acontece que no domingo, como todos fazem aqui na Riviera, não pode sentar na praia, não pode ficar na praia, mas pode andar na praia, porque a praia está liberada. E eu, como sempre, também sempre vou caminhar, porque preciso, por causa do meu coração, vou caminhar. E fiz minha caminhada, e quando cheguei lá no final da praia, da caminhada, eles me pararam, né, e falaram que eu tinha que voltar para a grama, porque tem uma grama aqui, e eu disse para eles que não era bem assim, ou seja, eles têm que comunicar, pô, não pode simplesmente acordar no domingo, e a praia estava todo mundo na praia, não era só eu, acordar todo mundo e daqui a pouco eles param e falam, tem que ir embora, porque anteciparam o decreto. Mas quem antecipou o decreto? Eles têm que avisar as pessoas, não é bem assim as coisas, né? E foi o que aconteceu. Em relação à máscara, é claro, para mim, do jeito que eu estava cansado e ainda tinha que conversar com os caras, eu tirei a máscara mesmo, entendeu? Então, foi isso que aconteceu. É claro que eles pegam a imagem e fazem o que querem com a imagem, né? Mas eu também não fui nenhuma vez, não me dirigi nenhuma vez em termos de xingamento aos guardas, aos funcionários, mas com certeza dei minha opinião, como todos deram. Agora, é uma situação bem diferente, porque praia, é bem aberto, né, que é o lugar mais seguro que tem, é uma praia, e quando ela está aberta, se ela está aberta é porque ela é segura, entendeu? Então eu não estava fazendo nada de anormal, ou seja, eu estou aqui um ano e pouco morando, ela ficou fechada algumas vezes, aberta, mas não fez nada de errado. Eu estava fazendo minha caminhada como todos, e outra, bem distante. Aqui a distância é grande, aqui a praia é grande, não sei se você conhece, então não tem nada a ver com outro tipo de aglomeração, não tem aglomeração, é tudo distante. Então, sabe, foi uma fatalidade de alguém tá filmando, mas assim, em total respeito ao protocolo. Então as pessoas não podem exagerar em relação a isso. Muricy, antes de mais nada, a gente conversou por mensagem, queria te agradecer por participar do programa, sou muito fã do seu trabalho. Antes de Obrigado. Perguntar sobre contratação, queria ainda no gancho da pergunta do Paulo do Vale, de pandemia, saber o que o senhor pensa sobre a paralisação do Campeonato Paulista, se você é contra ou a favor. Bom, eu acho que a gente tem que olhar com carinho, né, a saúde, né? Agora, o que eu posso garantir, né, é que eu acho que os jogadores estão mais seguros
no clube, entendeu? Eu sempre que eu estou participando lá, o São Paulo, para você ter uma ideia, ele testa os jogadores 2 vezes. E nós também. Nós que estamos participando lá, o protocolo é muito rígido no CT. Então, eles testam os jogadores 2 vezes. Então, os jogadores estando lá no CT, para mim, eu acho que é muito melhor do que eles estão em casa. Porque em casa, com certeza, eles vão receber amigos, vão fazer um churrasquinho, porque isso é uma coisa natural entre os jogadores, entendeu? E para mim é muito mais, eu acho que perigoso eles fora do CT, né? Do que em casa, né? Lá a gente tem um controle, ou seja, eles estamos cuidando da saúde dos caras, o teste toda hora, alimentação, e eles estão lá fechado. Para você ter uma ideia, eles hoje não se trocam mais no vestiário, se trocam nos quartos individualmente, cada um no seu quarto. Então é muito rígido realmente o protocolo. Então por isso que eu acho que até em termos de jogos, não sei, pode se discutir, né? Mas como exemplo, né, eu acho, né? Para dar exemplo, que eu acho que assim, se parou tantas coisas, então por que não para o futebol? Mas como exemplo, não acho que como contaminação, porque eu acho que é um lugar que, por exemplo, no Morumbi você não vê ninguém, né? Você vai no Morumbi ver jogos, igual eu vou, eu sento, não tem ninguém do meu lado, né? Então, e é o ar livre, tudo, né? E todos os jogadores são testados, né? Então, eu acho assim, como exemplo, até podia ser, porque parou tudo, né? Infelizmente parou tudo, né? Agora, como saúde, eu acho que eles são muito mais cuidados no clube do que na casa deles. Muricy, tudo bom? Gustavo Soler, obrigado por nos atender aqui na Rádio Bandeirantes, até batendo em cima dessa tecla, né? Toda essa preocupação que o senhor expôs e também falando, né, que dentro do clube é um lugar mais seguro para o jogador por conta da quantidade de testagens. Qual será o protocolo adotado pelo São Paulo, que está liberando pouco a pouco alguns atletas para que eles possam ter um momento de descanso, né? Até por conta dessa maratona de jogos. Agora foi o Arboleda o escolhido para ter esse período de descanso. São Paulo vai colocá-los em algum momento em quarentena ou quando eles retornarem ao CT do São Paulo eles já serão testados e já vão começar a trabalhar normalmente? Isso aí foi um plano, né, da comissão técnica do Crespo, né? Porque o São Paulo não deu férias, né, como muitos times deram para os jogadores, né, porque achamos que também o Crespo teria mais tempo para conhecer os jogadores, né, então houve por entendimento da comissão técnica de pouco a pouco liberando, né, 2 jogadores, 3 jogadores, né, também para não desfalcar o time, porque nosso elenco é muito curto também, muito pequeno, né, então essa é a intenção, né, de tá dando folga para um outro. E também, agora em relação à volta, todos eles vão ser muito testados. Ou seja, lá no CT, na volta, eles não entram lá sem um teste. Isso aí você não tenha dúvida. Lá não entra ninguém. Hoje não entra conselheiro, não entra diretor, não entra nada. Só entra as pessoas que são testadas lá, sabe? Então, é o que vai acontecer. No momento que o Crespo for liberando, porque está liberando assim de grupos, né, de 2, 3, né? E na volta, eles são muito testados, né? Eu já vi agora o Diego, né? O Diego teve a Covid e morava com um Galeano, e o Galeano não testou positivo, mas mesmo assim não viajou com o time. Eles são muito rígidos, entendeu? Então, o que vai acontecer é isso. E é claro que a gente tem realmente uma preocupação muito grande quando eles saem 3, 4 dias assim de fora do CT. Por isso que eu falo que eles ficando no CT para nós é muito importante, eu acho. Por isso que o treinamento eu acho que tem que continuar. A gente tem muito cuidado mesmo de trazê-los de volta. E para trazer de volta para entrar no CT tem que testar. Senão não entra, porque a gente não sabe, né, como é que foi, porque viaja, pega avião, tem amigos, tem festa, todas essas coisas. Então, a gente tem muito cuidado em relação a isso. Muricy, quando o São Paulo foi tricampeão brasileiro com você, o único treinador que fez um clube brasileiro ser campeão com 3 zagueiros foi você. Nenhum mais clube brasileiro conseguiu fazer isso. Quando o Visoli, que trabalha há 30 anos, o grande Visoli, meu amigo, ele colocou 3 zagueiros. Você teve influência com o Visoli de conversar com ele naquele momento que o São Paulo precisava ter mais segurança em termos defensivos, porque o São Paulo estava tomando muitos gols. E também, com a chegada do Crespo, no primeiro jogo ele colocou o Léo Pelé, que é lateral esquerdo, como 3º zagueiro. No seu entendimento hoje, o São Paulo está mais preparado para 3 zagueiros, e aí
quando vocês contratam Orejuela, que é bom lateral desde o Grêmio, desde o Cruzeiro e do Grêmio, e aí depois vocês praticamente certo a presença do Benítez, que está muito bem no Vasco, e o Miranda, que vem, que jogou muita bola, e que tem uma idade de 35, mas dá para 36, mas dá para jogar mais 2, 3 anos. Essa visão de 3 zagueiros, ela veio também junto com você em relação ao Visoli e ao Crespo, ou eles que tiveram esse entendimento? Ou você conversando teve isso com eles? Olha, Neto, em relação ao Visoli, eu só vou falar porque ele que falou depois do jogo, né? Eu ajudei ele naquela formação e é verdade. Realmente ajudei porque naquele momento a gente precisava fazer alguma coisa diferente contra o Flamengo, que era o maior time do Brasil e né? E a gente precisava ganhar aquele jogo para entrar na fase de grupo, e claro, e o premiação, tudo era coisa. Aquele jogo era muito importante para a gente, que a gente ia começar a Libertadores bem depois, né? Não a pré. Então, e aí sim, é claro, o Visoli é meu amigo, a gente conhece há muito tempo, e a gente trocou muita ideia em relação a isso, né? A gente tinha um menino para estrear também no lateral esquerdo, então a gente, e ele resolveu, claro, eu dei minha opinião, mas resolveu a gente ter um time assim um pouco mais forte na parte defensiva e jogar um pouco no erro do Flamengo, porque o Flamengo ia propor o jogo, o Flamengo precisava ganhar o jogo também, né? Então, isso aí foi... eu estou falando agora porque ele falou depois do jogo, né? Que eu ajudei. E é verdade que eu ajudei mesmo. Agora não preciso esconder porque ele falou. Senão, porque eu também não me interessa, não tenho vaidade, não tenho que aparecer, nem preciso mais disso também. Mas eu ajudei porque ele precisava de uma ajuda, como aconteceu várias vezes também eu com outros profissionais. Eu pedi ajuda porque a gente às vezes fica nervoso e tudo essas coisas, né? Então, mas ele que pôs o time em campo, ele que treinou o time, não fui eu. É ele que treinou o time. Em relação ao Crespo, quando a gente contratou o Crespo, não, eu não tinha nem ideia, né? Eu sabia que no Defensa e Justiça ele jogou com 3 zagueiros, mas também joga com 2, né? Porque eu acho que tem que ter uma variação tática, não deve ser só de uma maneira. O meu time no terceiro, no tricampeão, havia momentos que a gente transformava em 4 zagueiros, né? Não continuava com 3. Então, eu acho que a variação tática ela é muito importante, porque senão hoje os times identificam você de um jeito, você não consegue sair mais, entendeu? Então tem que ter uma variação tática. E ele tem essa variação tática, ele está alternando, né? 3 zagueiros e 4 zagueiros. Mas aí é coisa do Crespo. Eu já não, quando eu fui contratar ele, eu queria saber os conceitos que ele tinha do futebol, que tipo de futebol que ele podia praticar. Agora, esquema tático é com o treinador. Antes da próxima pergunta do Paulo do Vale, só lembrando para o ouvinte ligado aqui na Rádio Bandeirantes que a partir das 9 horas da noite teremos a exibição da Voz do Brasil em AM e em FM. Teremos ainda a sequência do Donos da Bola em AM e FM até às 7h30 da noite e também no youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Na sequência do Donos da Bola chega o Esporte em Debate com Ricardo Capriotti, Alexandre Pretzel e também o João Paulo Capelanes. O programa vai até às 9 horas da noite e às 9 da noite, aí sim, a exibição da Voz do Brasil. Então se consagre, Paulo do Vale. Bom, Muricy, sobre reforços, queria saber sobre Gabriel Neves, se é verdade que deu uma esfriada, o São Paulo está um pouco distante, me parece que o Benítez está muito próximo, né, dependendo mais de um acerto do São Paulo com o Independente da Argentina, e se esquentou com relação a algum atacante, Muricy, o que dá para falar a respeito disso? Bom, em relação ao Neves, o que está pegando não é só o Neves. Você vê que a gente está muito assim lento para a contratação, porque a gente não tem. A parte que a gente tem que ser bem claro, a gente não tem dinheiro, cara. A gente tem que estar fazendo uma engenharia realmente que não é fácil, né, de negócios. Então, por isso demora, né? Então, o Neves também está nesse ponto aí, ou seja, os clubes querem ganhar dinheiro na venda, né? Então pede muito. Então o Neves está realmente complicado em relação ao preço, né? Porque quando a gente contrata, por exemplo, o Miranda vem livre, né? Com esse respeito, claro, vem só pelo salário. A gente não precisa ter uma quantia para trazer o Miranda, sabe? Então isso facilita um pouco, né? E a gente está atrás desses negócios assim, por isso que a gente está demorando. O Orejuela a gente teve que investir um pouco também. Mas, assim, o que pega muito são as negociações. Por isso que a gente está um pouco lento ainda, né?
Mas com certeza o Benítez está muito perto, isso eu posso falar, né? Que eu não participo assim da parte econômica, mas claro que eu trabalho com eles, eu sei o que está acontecendo. Mas o Benítez está perto, né? E centroavante, a gente está com muita dificuldade, porque a gente tem lá o setor nosso de inteligência lá, o setor de negócios, eu mesmo também converso com muitos amigos, né? E todos os bons centroavantes, né? Primeiro estão bem empregados e são caríssimos, né? Já fomos assim, a gente está olhando a Argentina, está olhando Colômbia, o Brasil, fora, na Europa. Claro que para o nosso nível e o nosso investimento, que a gente não tem, né? Sempre esbarra no investimento, né? Mas com certeza é um jogador que o Crespo quer, porque a gente só está com os dois, né? Só com o Pablo e o Luciano, né? Então, a gente tem jogadores em alguns lugares, mais jogadores, em outros não, né? É um elenco um pouco desequilibrado no que diz respeito à quantidade de jogadores, né? Mas o que falta é mais ou menos isso. O Benítez está perto, eu acho, né? Pelo que eu conversei com o Rui, que é o executivo, e o centroavante ainda não. O centroavante ainda está um pouco complicado, e o Neves também ficou complicado em relação à parte econômica. A gente vai fazer mais 3 perguntas só, município, para te liberar também. O Gustavo Soler, a Gabi e eu também. E é o legal do município que não deixa... Aí o papo é reto, não tem papo de curva. Vamos lá, Gustavo. Muricy, até em cima desse ponto que você acabou de bater, né? O preço dos atacantes no mercado. O São Paulo monitora de alguma maneira ou já chegou a fazer proposta pelo Tiquinho Soares, ex-atacante do Porto, que hoje está no futebol chinês? Então, esse é um jogador que as pessoas falam assim muito dele, né? Mas assim, nas conversas que eu tive com o Crespo não falou desse centroavante. Claro que ele também está lá na nossa pesquisa, porque se você vê a quantidade de centroavantes que a gente pesquisou, é uma coisa absurda. A gente até, de tanto jogador que a gente vê, é brincadeira. O Tiquinho também, é claro que numa hora ou outra foi pesquisado lá pelo setor nosso de inteligência e de negócios, mas assim, com o Crespo, assim, diretamente, porque eu acho assim, isso eu falo com os diretores, a gente tem os jogadores, mas a gente tem que conversar com o técnico. O técnico tem que decidir o treinador, tem que decidir o jogador, porque ele vai trabalhar com os jogadores, não é a gente, entendeu? Não adianta eu querer as coisas, eu não tenho que querer mais nada. Eu sou o cara que, claro, que dou todo o apoio ao treinador, decido algumas outras coisas, mas jogador, quem tem que decidir mesmo é o treinador. Então, esse jogador assim não foi falado por ele, mas é claro que a gente pesquisou, né? Mas ele não foi falado por ele, não. Pode acontecer dele amanhã, porque ele também olha, como nós estamos olhando todos os vídeos, todos os números, pode ser que, né, aconteça alguma coisa, mas eu posso falar, bom, vocês me conhecem aí, não tem que ficar escondendo, eu não sou o tipo de gente ficar escondendo as coisas, ele não foi falado com o Crespo, não. Muricy, queria falar um pouco sobre os últimos anos do São Paulo, que acaba se tornando uma angústia do torcedor, o último título ser em 2012. Queria a sua avaliação. Quem é ou qual é o principal fator responsável por tantos anos na seca? Assim, você diria que é a gestão, é a troca de técnicos? O que é que levou a essa ausência mesmo de títulos de um clube tão grande por tantos anos? Eu acho o seguinte, o São Paulo, né, na minha maneira de ver, ganhava tudo lá atrás e eu acho que o São Paulo se acomodou um pouco. E quando se acomoda, o tempo não perdoa, os caras vão passando por cima de você. E aí foi passando o tempo, né? E é claro, ganhamos isso, ganhamos aquilo, tricampeonato, mundial, todas essas coisas. Quando você se acomoda no futebol, o futebol, como eu falo sempre, a bola pune mesmo, entendeu? Então a gente acha que parou um pouco no tempo, a verdade é essa, né? E ficamos com esses títulos do passado. E quando você quer agora, tem a dificuldade. Por quê? Porque os jogadores são pressionados, os dirigentes são pressionados, porque é 8 anos sem ganhar. E quanto mais você está assim, pressionado, você tem a dificuldade de você ganhar, entendeu? Então eu acho que é isso. Nós estamos agora no momento realmente de fortalecer o lugar, de fortalecer o grupo, de ter a coisa uma coisa vitoriosa, um grupo realmente que vá atrás da conquista. Não é um grupo que só está lá para fazer um bom contrato, não. Tem que ganhar, porque não adianta. O futebol, a torcida do São Paulo já não está aceitando mais, né? Eu sei porque eu ando por aí, não está aceitando mais as palavras que se usa hoje, né? O conceito, a intensidade, a não sei o quê, a jogar bem. A torcida do São Paulo já não quer mais isso. Isso aí já é obrigação do técnico ter, mas a torcida do São Paulo quer ganhar, cara.
Então a gente tem que ter, e o nosso treinador é um cara que está com fome também, que é o Crespo, está iniciando. Então a gente precisa ganhar, cara, senão a gente fica só nesse discurso aí, sabe? Tem que pôr na cabeça do jogador que a gente precisa ganhar. E pressão tem que ter mesmo, senão não precisa jogar no São Paulo, sabe? Então, eu acho assim, eu acho que o São Paulo deu uma parada no tempo e agora está tentando se recuperar. Paulo do Vale, vamos lá. A última pergunta sua e a minha para encerrar. É um nome que sempre surge nos assuntos, o de Daniel Alves, muito por conta da situação financeira do São Paulo, né, Muricy? E também do peso que tem o atleta, toda a carreira, a trajetória. Muito se fala do Tricolor ter de fazer uma nova negociação com o Daniel Alves com relação a vencimentos, até porque já deve uma grana para ele. Vocês já têm uma ideia após esses meses, início de ano 2021, já tem uma ideia o que fazer com o Daniel Alves? Bom, para mim, falar financeiramente não é minha área, né? Porque isso é uma coisa das pessoas lá, mais da parte do Morumbi lá, que vê esses problemas de gasto do São Paulo. O que eu posso dizer é que ele é um bom profissional, né? Cara que cumpre com seus objetivos. Prometeram uma coisa para ele, é claro, e não deu para cumprir, porque realmente o clube passou por dificuldades, né? E eles estão tratando lá, estão mexendo lá no Morumbi, porque ele não tem culpa nenhuma, cara. Se ele fez um contrato, o clube tem que cumprir com o jogador, cara. Ele vai lá, trabalha todo dia, trabalha duro, cara profissional. Então, ele tem que cumprir. Agora, pelo nosso lado, nós também estamos chegando agora e nós pegamos esse negócio em andamento. Então, nós estamos... eu não estou muito perto, mas eu sei o que eles estão fazendo lá. Eles estão realmente tentando resolver esse problema, porque tem que se resolver, né? O jogador, ele trabalha e ele quer também receber como todos, né? Mas a pessoa também tem que entender que nós estamos chegando e sem dinheiro. A verdade é que o São Paulo está com essa dificuldade, né? Mas os caras são bons lá e eles vão achar patrocinadores, investidores, entendeu? Mas tem que se resolver o problema do Daniel, sim, porque ele tem direito, né? Então, eles estão atentos e estão fazendo conversas e estão ajeitando lá para a gente acertar tudo com o jogador. Muricy, primeira entrevista sensacional para nós, da Rádio Bandeirantes, para os donos da bola, para o Grupo Bandeirantes, que tantos gols narraram e fizemos com você. Para terminar a última pergunta, é assim, e aí no começo você falou que fez experiência, conversou com 10 técnicos, né, e que também teve o entendimento de trazer o Crespo, por ele ser jovem, por ele estar com gana que você disse, né? Por você ter um entendimento também da conversa que você teve com ele, que ele foi um jogador extraordinário. Como treinador, ele pode ser aquilo que o Abel Ferreira está sendo no Palmeiras, porque ninguém conhecia o Abel Ferreira, que por sinal foi a 5ª opção para o Palmeiras. E veio, ganhou a Libertadores e ganhou a Copa do Brasil. A visão que você teve dele foi essa, de gana, de raça, ele bater no braço igual você, dele também ter um entendimento que o São Paulo é muito grande para ele como treinador e dele ter o São Paulo como, sem dúvida nenhuma, para seguir a carreira dele. E nessa conversa com ele, com a comissão técnica dele, você enxergou isso? Claro, enxergamos tudo isso, como você falou, da nova geração, tá com fome, o conhecimento dele, a preparação dele, porque foi uma preparação muito boa, né? Perguntei demais o que ele achava do futebol, como é que ele praticava o futebol, porque como jogador, como você falou, foi excelente, mas ele tem que provar como treinador, né? Então, tudo foi caminhando para esse lado, ou seja, e agora nós estamos vendo na prática, viu, Neto, no dia a dia, que realmente ele é bom treinador, cara. Acho que nós acertamos, sabe? Nós acertamos de contratá-lo. A comissão técnica dele é muito boa, né? Agora, ele sabe, isso eu fui bem claro com ele e com todos os outros treinadores, que vai ter um tipo de pressão logo mais na frente para ganhar, entendeu? Mas eu acho que quando o trabalho é bem feito, né? Quando o trabalho é bem feito, como está sendo, a chance de ganhar fica melhor, entendeu? Então, você não ganha títulos assim sem jogar bem, sem trabalhar bem. Não dá. Esse papo que falar ganhou, mas não jogou bem. Títulos não, você pode ganhar jogos, mas títulos você não ganha não jogando bem. Então, nós estamos próximos, ou seja, o trabalho está sendo muito bem feito, então a chance de ganhar títulos ela é maior. E nós estamos muito satisfeitos com ele mesmo. Um cara que realmente vocês vão estar
conversando com eles aí no dia a dia. O cara do bem, cara gente boa pra caramba. Vocês vão gostar do cara, além de conhecimento, é um cara muito do bem. Então, eu acho que a gente acertou na contratação. Ô, Muricy, desculpa aí. Todos os treinadores que você conversou, teve mais estrangeiro ou mais brasileiro? Não, na sua resenha. Isso eu posso te falar. Nós conversamos com muito portugueses, né? Porque agora os portugueses são tudo parecido, né? Porque acho que eles foram na mesma escola, mesma academia, né? Eles falam tudo parecido no futebol. Agora estão muito bem preparados, né? Eles estão muito bem preparados, os portugueses, né? Só que são muito caros, né? Euro, né? Euro, né? Conversamos com o Leonel Jardine, que é um cara que trabalhou no Mônaco, o Jardim, e bom treinador, gostei da conversa, só que na hora da pedida é impossível, né? Então, assim, brasileiro, eu fiz uma consulta, né? Não conversei, não entrevistei, porque queria saber do Roger, mas porque pelas pessoas que estão no futebol, falam muito bem dele no que diz respeito a saber de futebol, a estudo, todas essas coisas, né? Mas é claro que eu não tive a oportunidade de entrevistá-lo, porque na consulta que eu mandei um amigo fazer, ele falou que já tinha dado a palavra para o Fluminense, eu sei como é que eu sou, então eu falei, bom, então tá certo, deixa quieto, se ele já deu a palavra para o Fluminense, é do Fluminense. Mas é um cara que eu tinha assim, a ideia de entrevistar, né? Porque as pessoas falaram muito bem dele, né? Que sabe de futebol. Então, mas eu não tive chance de entrevistá-lo, não. Mas a maioria foi portugueses, entrevistei também uruguaio, entrevistei espanhol, né? Entrevistei, esses países que eu entrevistei, né? E também argentino, que foi o Crespo. Agora, Muricy, a gente vai te prestar uma homenagem aqui, porque você, além de ter sido um baita de um treinador, foi um baita do Corinthians! E aí, já que o Neto cantou a bola de Corinthians, você já fez o Neto chorar, então bora te homenagear. Atrapalhou o Celinho, Serginho também não consegue dar sequência. Muricy na sobra. São Paulo, primeiro gol, Muricy. Arremate, observando a colocação de Tobias. Tocou de esquerda à direita do gol corintiano, arrematando com precisão absoluta na abertura da contagem. Muricy, São Paulo 1, Corinthians 0. Ô, Muricy, o Serrão jogava muito mesmo? Jogava muito. Nossa Senhora, a gente tinha um time lá que era brincadeira. Eu fazia o meu campo com ele, ele jogava muito, sabia passar, chegar. Bom, inteligente demais, né? Joguei com ele, joguei com o Pedro Rocha, imagina esse meu campo aí, né? Não era tão difícil de jogar, não. Era mais fácil, né, Muricy? Obrigado, Muricy. Beijão pra você, pra esposa, pros filhos, pros netos, pra todo mundo.